Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Depois de um bom tempo sem nos encontrar, né? Aqui numa conversa, numa gravação, estamos aqui de volta. A verdade é que nós estamos vivendo uns dias de correria no nosso trabalho, né? Porque para que nós possamos ter a condição de estar aqui, nós precisamos sermos atuantes do outro lado, né? Que é o nosso trabalho, o nosso compromisso com a empresa, com os nossos afazeres. Então nós tivemos aí ausentes, né? Algumas viagens, acompanhando alguns processos, tivemos que nos ausentar do Rio aí por 2 vezes e vamos nos ausentar agora mais uma vez. Mas nunca nós tiramos o nosso coração de Jesus Cristo, do meu Salvador. Por mais que eu esteja envolvido em algum compromisso aqui neste mundo, seja com o trabalho, com as correrias, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é eu acordar de madrugada para trabalhar. Eu tenho um entendimento que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então, o que faz com que o meu pão de cada dia suba à minha mesa não é eu trabalhar 12 horas, nem eu tão somente trabalhar 8 horas, um dia, 2 dias, um mês todo. É porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em Cristo Jesus, Deus tem suprido cada uma de nossas necessidades. Então, eu tenho esse esclarecimento, reconheço que tudo vem das tuas mãos, Senhor. Tudo vem da mão de Deus. Meus irmãos, nós vamos aqui gravar mais um vídeo e falar um pouco, né, da volta de Jesus, porque o propósito desse canal é esse. É nós estarmos sempre tocando nesse ponto e sempre levando para as pessoas uma mensagem como lembrete. Delas se preparar, delas andar como aquelas 5 virgens nécias que guardavam sempre o seu azeite, porque a qualquer momento elas sabiam que o noivo poderia chegar. Então o nosso propósito aqui é falar para as pessoas o seguinte: o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus e o fim deste mundo vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. Para os que já morreram em Cristo Jesus, uma surpresa, uma grande bênção. Eles ressuscitarão e juntamente conosco os vivos, os que ficarmos, que somos servos fiéis do Senhor Jesus, seremos arrebatados para junto dele nas nuvens. E estaremos para sempre com ele até o dia em que se estabelecer neste mundo o novo céu e a nova terra, aonde iremos aqui reinar, onde vai descer a nova Jerusalém e aqui nós vamos reinar eternamente com o nosso amado, né, o nosso Senhor Jesus e o Deus Pai. Então lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28, diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, Jesus falando, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Qual é a esperança, a maior esperança de um servo de Deus? Qual é o motivo pelo qual nós nos entregamos para Jesus, nós aceitamos Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, negamos esse mundo, resolvemos viver uma vida voltada para as coisas de Deus,
procuramos viver uma novidade de vida por meio do Espírito Santo que gera em nós essa nova criatura. O porquê de nós fazermos isso? O porquê de nós tomarmos a decisão? É porque nós acreditamos que um dia vai acontecer a nossa redenção. Que um dia iremos ser guardados para com Jesus dos momentos mais tenebrosos que vão acontecer neste mundo. Que não é o que nós estamos vendo aí, Senhor. Isso aí é a ponta do iceberg. Se você pegar o livro de Lucas, a partir do versículo 7, você vai ver ali, né, os princípios da dores, onde ele fala, né, de epidemias, coisas horrorosas, né, de terremotos, rumores de guerra. Tudo isso que nós estamos vendo no nosso mundo, né, aí, né, acontecendo tantas tragédias, sejam de questões naturais, sejam de, né, da própria crueldade de um ser humano para com outro, de uma nação para com outra, que sai bombardeando um outro lugar sem piedade, tudo por ganância, por pedacinho de terra, por essa terra ter mais petróleo do que ali, porque essa terra pertence a mim. Engraçado que ninguém faz guerra por deserto, né? Ninguém faz guerra por pedacinho de deserto, né? Por terras desertas, por terras secas, né? Então você veja que a ganância do homem, a ambição do homem, os levam a tomar atitude de impiedade. Por isso que a Bíblia fala do ímpio, de crueldade. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos tempos o amor se esfriaria, né? Que a iniquidade iria se multiplicar. Jesus fala disso. Então, meus irmãos, vocês vejam que Jesus disse, olha, quando começarem a suceder essas coisas, né, elas começarem a acontecer, exultai-vos e erguei a cabeça, porque está próximo a vossa redenção. Né? A alegria do cristão é essa. Então nós vemos que tem muitas pessoas, meus irmãos, que elas aceitam Jesus, né? E até porque tem uma pancada de pastor, bispo, apóstolo, ministro, né? Tudo fariseu hipócrita, carnais, gananciosos, ambiciosos, orgulhosos, jactanciosos, que ficam aí em cima dos púlpitos como os empresários, que dá nojo, sinceramente. Deus que me perdoe falar assim, Senhor, mas dá nojo olhar para a cara desse sujeito fazendo aquele evangelho, né, do comércio. Aí as pessoas, elas entendem que quando elas aceitam Jesus para ter um bom marido, um marido bonito, uma esposa bonita, não que não tenha que ter, entendeu? Né? Mas eles pregam, né? Isso aí, que eles têm que ter um bom carro, uma casa, que tem que vencer, ter vitória. E as pessoas aceitam Jesus para barganhar. Tanto que as pessoas chegam na igreja, né? Às vezes, antes dela se arrepender dos pecados, antes dela se batizar nas águas, antes dela resolver a vida dela com Jesus, o mais importante para esses fariseus hipócritas é que essa pessoa seja um ofertante e dizimista. Porque o que eles querem é resolver a vida deles. Resolver a vida deles. Gostam ou vocês não gostam, eu vou falar. Porque vocês são fariseus hipócritas. Tem uma porção de placas de igrejas que andam por aí, entendeu? Que é dirigida por fariseus hipócritas. Sabe aqueles fariseus hipócritas que Jesus fala lá de Mateus 23? Né? É esse sujeito. Que chegam todo pousudo, gostam de ter renome na mídia, gostam de canal de TV, entendeu? Vocês não vê eles em cima do monte desse aqui, ó, tomando um sol no lombo, buscando pelo povo deles. Orando na madrugada, numa areia de praia, como fazia em cima do monte. Entendeu? Eles querem ar-condicionado e fama. Fama é o que eles querem. Renome. Ser tapinha nas costas de artista, de cantor, de político. Por isso que eles são sempre envolvidos com isso. Eles não querem abandonar a mídia.
Eles não querem. Daqui a pouco eles estão ganhando até um valor da Lei Howard, né? Que é tão polêmica, né? Não sei se eu usei o nome certo. Então, meus irmãos, esses fariseus hipócritas alimentam essa esperança nas pessoas, nas coisas passageiras desse mundo. O servo de Deus não. O servo de Deus prega que tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Que as pessoas devem trabalhar não por essa comida que perece, mas pela a que subsiste para a vida eterna. Pela vida eterna delas. Ainda que elas desejem, né, conquistar nesse mundo, porque eu não trabalho durante o dia, né, para mim não ter o meu conforto. Mas eu acredito que isso vem da mão de Deus. Eu não preciso barganhar Deus. A minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, por eu amar a Jesus Cristo e cumprir o Evangelho, né, da graça, faz com que Ele venha me abençoar, sem eu ter que ficar aí preso à lei desses homens, de que se eu não der o dízimo, 10%, o devorador vai destruir minha vida, a minha vida vai cair em miséria, que isso é mentira, isso é conversa, entendeu? Se você quiser fazer alguma coisa no altar de Jesus, faça por amor e não se prenda a 10%, entendeu? Não se prenda. Ou se você quiser fazer algum tipo de oferta, faça tão somente porque você ama Jesus e ao seu próximo, e aquela porta ali precisa se manter aberta para dar continuidade ao trabalho de evangelismo, se ela faz evangelismo, entendeu? E não é uma porta aberta para dar vida boa a um fariseu hipócrita que carrega um título de bispo, de pastor, de sei lá o quê, porque isso aí está, pessoal, espalhado por aí uma porção. Jesus falou isso que esse seria um dos primeiros sinais. Muitos viriam no nome dele e muitos têm vindo, muitas portas aí de igreja aberta em nome de Jesus, mas não tem nada de Jesus. Não tem nada de Jesus, e você deve tomar cuidado, você deve provar os espíritos. Então, tudo que está acontecendo neste mundo, né, que eu vejo aí, que são cumprimentos da Bíblia Sagrada, cumprimento da Palavra de Deus, eu não tenho que ficar triste, chateado, entendeu? Eu tenho que me exultar. Glória a Deus, glória seja dada ao meu Senhor, que está próximo à minha redenção, porque eu sirvo a Jesus. Pessoal, eu fico assim, no aguardo desse momento. Eu sonho com esse momento, eu acordo pensando nele, eu passo o dia pensando nele, eu vou dormir pensando em arrebatamento, no arrebatamento, na volta de Jesus. Eu vivo isso. Não é que eu sou obcecado não, mas essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. Qual é a esperança de quem está tirando uma carteira de motorista, que vai lá para o trânsito, treinar? É chegar no dia ele ser aprovado e pegar sua habilitação. Qual é a esperança de quem está fazendo uma faculdade, de quem está fazendo um curso? É pegar seu certificado, é pegar o seu diploma. E assim eu vivo na esperança de que a qualquer momento eu vou de encontro ao meu Senhor nos ares. E sei também que o diabo vai fazer de tudo para tirar minha atenção, para desviar minha atenção. Por isso que eu devo viver uma vida de intimidade com Deus, de oração, entendeu? De comunhão com Deus, independente de estar dentro de uma placa de igreja. Independente de estar dentro de uma placa de igreja, porque você pode ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, aonde você assim determinar, na sua casa. Na sua casa. Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas aí que não saem de dentro de placa de igreja, mas são os fariseus hipócritas. Entendeu? Frequenta igreja, mas são frequentadores de Rock in Rio. São frequentadores de carnaval, de festa junina, mas não tira o pé dentro da igreja. No dia que tem que ir lá na igreja, vai lá como se fosse um santo, mas na verdade é um satânico, um mentiroso. Entendeu? Cocheando entre dois pensamentos, ou eu sou ou eu não sou. Quem é de Deus não se envolve com as coisas desse mundo, as coisas antigas passaram. E não tem esse negócio que vive dizendo assim, mas não é bem assim.
É bem assim, sim. Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores. Está escrito lá, e o que está escrito, está escrito. A Bíblia fala da nova criatura. Pega lá as epístolas de Paulo, pega quando fala do novo nascimento. Mas fica essa turma aí de ganancioso e ambicioso, nascidos de placa de igreja e não nascido do Espírito, dizendo assim, não vale a pena. Aí querem pular carnaval, bloco de carnaval gospel, a festa junina dentro da igreja, a narriê dentro da igreja, com roupas típicas dentro da igreja, entendeu? Ficam assim, misturando as coisas. O que é santo, a palavra santo significa separado. Separado, nós estamos separados desse mundo, conservadores. Por isso que os cristãos têm um nome de protestante. Por que tinha um nome de protestantes? Né? Aquelas igrejas protestantes que deixaram de ser igreja protestante e passaram a ser igrejas evangélicas, né? Para poder ir para o marketing do mundo, porque todo mundo é evangélico. A pessoa está dando tiro na outra, é evangélica. A pessoa está se prostituindo, é evangélica. A pessoa está cometendo uma porção de atrocidade, de orgia e prevaricações, mas ela está dizendo que é evangélica. Entendeu? Porque é o marketing do evangélico. Todo mundo. Mas o protestante não. O protestante protesta contra o pecado. Ele não vive no pecado. Ele não vive no pecado. Você veja que o problema é tão sério, que tem muitas pessoas aí, pessoal, que casaram dentro da igreja, antes melhor fosse ela ter casado com alguém incrédulo, que talvez ela ia levá-lo a se converter, ou ele ia levá-la a se converter, mas casou com um varão aí dentro da igreja, esses varão de meia boca, que foi uma maldição na vida da mulher, ou uma varoa que foi uma maldição na vida do varão. Entendeu? Porque estavam ali dentro da igreja, escondidinhos, ali dentro de uma santidade, mas depois que casaram foi descobrir a praga que era. É verdade. É verdade. Se você for colocar no dia que realizou casamento de muitos evangélicos na igreja, tá? Vamos fazer aqui uma metáfora. Se você pegar no mesmo dia que fez muito casamento de evangélicos em igreja, e naquele mesmo dia colocar alguns que não casaram em igreja, os que não casaram na igreja às vezes permanecem casados até hoje, a trancos e barrancos, mas muitos que se casaram na igreja, embaixo de uma palavra bíblica, entendeu? Já estão separados. Traiu, adulterou. E o que não casou na igreja, permanece lá. Não houve traição, não houve adultério. É pura realidade, pessoal. Eu estou falando para vocês uma realidade. De fatos. De fatos. Por isso que eu procuro vigiar muito. Vigiar muito mais pelos que estão dentro da igreja, ou que frequentam a igreja, do que propriamente os que estão lá de fora, porque os que estão lá de fora eu já sei. Mas a gente tem se decepcionado muito com quem está dentro de igrejas. Pastores. Vê aí politicamente falando. Como é que muitos deles são na política? Como que eles amam a política? Né? Como que eles amam? Porque eles querem status. Querem posição. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer, isso não é brincadeira. Esse mundo vai ter um fim, e isso também não é uma historinha para boi dormir. Esse momento se aproxima e vai chegar. E se nós não estivermos preparados para a eternidade, e quando eu digo preparado para a eternidade, eu estar em comunhão com Jesus. É eu trazer Jesus não para escrito na minha camisa, não é eu trazer Jesus numa carteirinha, mas eu trazer Jesus dentro do meu coração, nas minhas atitudes de uma nova criatura por meio do Espírito Santo, nos meus frutos de arrependimento. Né, como diz lá Oséias, tende convosco palavra a palavra que diz lá, tende convosco palavra de arrependimento. Porque eu digo para você uma coisa, o tempo do fim se aproxima. E não vai demorar. Que Deus abençoe a todos. E saiba de uma coisa, esse mundo vai ter um fim.
Até o próximo vídeo.